Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à nossa leitura da palavra com Mateus capítulo 15. Nesse capítulo eu quero destacar com você dois pontos. Primeiro momento em que Jesus confronta os fariseus com relação à sua tradição e também a respeito da conversa tida entre Jesus e a mulher cananeia. São dois momentos muito interessantes nesse capítulo e dois momentos em que podemos aprender muito sobre a nossa conduta cristã, sobre a nossa atitude diante de Deus, sobre a nossa atitude diante das diversas circunstâncias com as quais nós nos deparamos. Primeiro, a conversa entre Jesus e os fariseus. Jesus estava ali naquele momento com seus discípulos, com toda aquela multidão que tinha sido tão abençoada há pouco tempo. E Jesus foi confrontado ali naquele momento com os fariseus. Os fariseus chegaram para Jesus e disseram: olha, por que os teus discípulos não obedecem à tradição? Por que eles não lavam as mãos antes de comerem? Então hoje isso parece até estranho para a gente, não é mesmo? Porque nós aprendemos isso no nosso dia a dia, uma regra de higiene inclusive, lavar as mãos antes de qualquer refeição. Mas o fato é que os judeus naquela época estabeleceram essa tradição como uma tradição que dizia respeito não apenas à higiene, mas também à santificação. Eles estabeleceram essa tradição como se isso santificasse o homem, como se isso purificasse o homem. Mas eles acabaram atentando muito mais para a tradição, muito mais para a aparência de santidade do que propriamente para uma vida de santidade. E é isso que Jesus confronta os fariseus. Jesus naquele momento fala sobre as diversas regras, fala sobre as diversas tradições dos fariseus, e ele confronta especialmente com relação a algo que os fariseus faziam muito, que os judeus daquela época faziam muito, que era enaltecer as suas tradições, as aparências de santidade e deixar guardadas no coração uma série de atitudes horríveis, uma série de atitudes que contrariam a palavra de Deus. E é isso que Jesus faz nesse momento. Ele diz para os fariseus: olha, vocês privilegiaram a tradição de vocês e esqueceram da palavra, e esqueceram do mandamento de Deus. E ele exemplifica muito importante: honrar pai e mãe. Fazia parte, naquela época, da obrigação de todo judeu, da obrigação de todo homem, sustentar os seus pais na velhice. Isso fazia parte de uma obrigação que Deus tinha dado aos filhos. Honrar pai e mãe era e é ainda hoje uma obrigação que nós como filhos temos. E naquele momento havia uma regra criada entre eles para, de certa forma, aliviar o peso do coração deles quando eles não queriam sustentar os pais. Então, quando os pais atingiam uma determinada idade, que os pais começavam a demandar uma série de despesas com a velhice, os fariseus, os mestres da lei, encontraram uma saída para se libertarem do peso da obrigação. Eles diziam: olha, tudo o que eu poderia te dar como filho foi consagrado ao Senhor, portanto eu não posso te dar. Olha só que coisa mais sem sentido. Eles diziam que tudo aquilo que eles tinham reservado para sustentar os pais, eles tinham dado a Deus. Portanto, se eles tinham dado a Deus, eles não tinham mais como sustentar os seus pais. Deus nunca se agradou de sacrifícios, mas de misericórdias. É isso que Ele deseja que nós tenhamos, misericórdia. E eles não tiveram misericórdia dos seus pais. Eles não sustentaram e eles não cumpriram uma regra, eles não cumpriram um mandamento do Senhor para todo filho, honrar pai e mãe. Posso te dizer com certeza isso.
Um filho que não sabe honrar seu pai e honrar a sua mãe, certamente terá grandes dificuldades de honrar a Deus também. Porque se nós não honramos o nosso pai e a nossa mãe, a quem nós vemos, como poderemos honrar a Deus a quem nós não vemos? Então é importante você perceber a mensagem que Jesus está trazendo aqui. As nossas tradições são importantes. As nossas tradições, elas são boas também, mas elas não podem se sobrepor à palavra de Deus. Elas não podem se sobrepor ao mandamento de Deus para nós. Amém? Quero destacar também o momento em que Jesus conversa com essa mulher gentia, com essa mulher cananeia, né? É muito importante esse momento e causa muita inquietação também quando nós lemos, não é mesmo? Eu confesso para você que durante muito tempo eu realmente fiquei muito chateado com Jesus por conta dessa conversa que ele teve com essa mulher. Porque realmente parece estranho para a gente a atitude de Jesus. Nós somos acostumados a um Jesus compassivo, misericordioso, de fala mansa, né? Vemos nos filmes aquela imagem de Jesus, um homem muito plácido, muito calmo, né? E não estamos acostumados realmente, mas é um fato, a palavra de Deus diz que ele teve esse diálogo bem estranho com essa mulher. Mas Jesus é arrogante? Tenho certeza que não, e você sabe disso, ele não é arrogante, ele próprio diz que ele é manso e humilde. Então, se ele é manso e humilde, finalmente, o que é essa conversa que ele teve com essa mulher? Por que ele teve essa conversa com essa mulher? E eu vou te ajudar com isso também. Tá certo, querido? Você pode ficar com o coração tranquilo, Jesus é bom, tá bom? Primeiro, a mulher se aproximou de Jesus com uma atitude errada, né? A expressão que ela utilizou quando se dirigiu a Jesus foi Senhor, filho de Davi. Quem usava essa expressão filho de Davi eram os judeus, ela não era judia. Ela não era judia. Então Jesus percebeu que ela se aproximou dele não com a atitude correta, mas com a atitude de quem quer bajular. E Jesus não tem compromisso com bajuladores. Mas ele queria, claro, ajudar aquela mulher. Ele desejava levar essa mensagem também aos gentios. Ele desejava levar salvação também aos gentios. Se não porque teria ido a Tiro e Sidom, ele poderia ter permanecido só entre os judeus ali próximos, né, de Jerusalém, de Nazaré. Mas não, ele quer levar a sua mensagem também aos gentios. E aí aquela mulher, desesperada com a situação da filha, a filha endemoniada, ela querendo a libertação da sua filha, ela muda de atitude e ela se dirige a Jesus como Senhor. Nesse momento Jesus já percebe uma mudança de atitude, mas ainda não era a atitude que ele desejava, não é a atitude que ele deseja de nós. Aquela mulher o chamou de Senhor e ele se dirigiu a ela e disse, olha, não é certo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Eu não vim para vocês, eu vim para salvar as ovelhas perdidas de Israel. E aquela mulher cheia de muito desejo de ver a libertação da sua filha, mais uma vez decidiu mudar de atitude. Aquela mulher olhou para Jesus, já de joelhos, ela falou Senhor já de joelhos, em atitude de adoração a Ele, o reconhecendo como Senhor. Mas aí ela se dirige a Ele e disse, Senhor, mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Nesse momento, Jesus percebeu a atitude que ele desejava dela. E a atitude que ele desejava dela é a mesma atitude que ele deseja de nós, pobreza de espírito. Aquela mulher se colocou diante de Jesus como alguém extremamente necessitada. Uma pessoa disposta a abandonar a sua honra, a abandonar a sua reputação, a abandonar as suas certezas e simplesmente se prostrar diante dele e assumir que ela era ninguém diante dele. E é essa atitude, queridos, que Jesus espera de cada um de nós. Reconhecermos diante dele que nós não somos nada, que nós não podemos nada. Mais uma vez eu quero repetir para você, porque é muito importante você perceber isso. Os pobres de espírito receberão o reino dos céus.
Então é isso que Jesus deseja de cada um de nós. Pobreza de espírito, porque Ele quer que nós estejamos também no reino dos céus. Judeus e gentios que derramam o seu coração, que abrem o seu coração a essa pobreza de espírito, que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, certamente terão o céu. Amém? Então, te vejo amanhã, com certeza, com uma palavra muito abençoada do Senhor Jesus. Até logo.